Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 52, iniciando a parte de programação funcional. Nós iremos fazer uma introdução hoje sobre um objeto tão importante e como o segundo princípio que nós temos de John Chambers, tudo que existe no R é uma chamada de função. Então hoje nós vamos fazer uma introdução sobre funções. Eu sou o Ben David. Se vocês querem mais detalhes sobre essa aula, materiais escritos, scripts, acessem a página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, você vem até curso R e especificamente no módulo intermediário tem uma descrição inicial sobre esse módulo, mais especificamente aqui em material. Você tem o link da página do qual você será redirecionado para o material escrito. Não só o material escrito, mas os slides das aulas, os scripts e exercícios via Chime, do qual você não precisa ter especificamente a instalação do R e do RStudio. Você pode trabalhar isso via web para executar os exercícios que propomos para elucidar alguns pontos importantes do ambiente R. Então, nessa aula de hoje, nós antecipadamente queremos convidá-los a acessar o selo Democratizando o Conhecimento para que, se vocês tiverem o interesse de saber um pouco mais sobre essa nossa filosofia de trabalho, entra lá no slide, na aula 52, clica no selo Democratizando o Conhecimento, que você vai entender um pouco mais sobre essa expansão de conhecimento que queremos passar não só para o Brasil, mas para todo mundo. Bem, então hoje nós vamos fazer uma introdução sobre esse objeto do tipo funções, né? E aí nós temos algumas, na questão de tipagem, nós temos algumas denominações que nós vamos ver aqui adiante. Mas iniciamos o segundo princípio do R, segundo John Chambers, que tudo é uma chamada de função. Uma função também é um objeto no R, é um objeto assim como os vetores são. Tem os seus atributos, características específicas e também a sua tipagem, né? Então, nós vamos ver coisas e características mais que nós temos sobre esse tipo de objeto. Bem, você poderia digitar essa linha de comando no R, do qual eu estou aqui especificamente pegando um vetor de comprimento 10, uma sequência de 1 a 10, estou calculando a média, atribuindo o nome x a esse resultado, o resultado da média desse conjunto de valores, e depois eu estou pedindo para imprimir no console. Essa linha de comando toda está realizando esses passos, esses procedimentos que estamos falando agora. A pergunta é: quantas chamadas de funções nós temos nessa linha de comando? A gente vê algo assim tão intuitivo, né, quando a gente já tem o conhecimento sobre o ambiente R, mas veja que por trás eu elenquei aqui, dos básicos que nós temos, 5 funções que ocorrem simplesmente nessa linha de comando, para vocês verem que tudo, quando nós executamos, é de fato uma chamada de função. Então perceba, inicialmente, quando nós criamos uma sequência de valores, do qual nós dizemos o primeiro valor e o último valor da sequência, no caso discretizada, né, de 1 a 10, esses dois pontos aqui é justamente uma chamada de função interna que existe, que é uma função primitiva, escrita em linguagem C, e essa chamada de função, na realidade, esse operador aqui, ele está chamando um código do qual nos dá, como resultado, uma saída de uma sequência de 10 valores, de 1 a 10. Ainda mais, abrindo aqui um pouco mais, o parêntese também
uma delimitação para a função min, do qual nós dizemos para a função min que os argumentos que estão dentro do parêntese são os argumentos mínimos para poder executar essa função. E aqui nesse caso, em termos de posição, como eu não estou especificamente dizendo o nome do argumento que eu estou utilizando, ele está utilizando aqui, então, pela questão de ordenação. Como eu só estou escrevendo um primeiro valor específico para os argumentos dessa função min, aqui nessa situação, como eu não nomino, eu não dou o nome do argumento, especificamente esse aqui, então, recebe esse valor, é recebido no primeiro argumento dessa função, que no caso é o argumento x, que é uma sequência de valores. Bem, ainda mais, nós temos a função min, que é uma outra chamada de função. Nós temos a função de atribuição, que é simplesmente uma associação realizada do nome com o objeto específico. E ainda mais, a gente pensa que não, mas quando a gente usa esses dois pontos e digita o nome que está associado ao objeto, a gente está pedindo para que seja impresso o que está associado com esse nome x. Aqui por trás, quando a gente executa e digita o nome que está associado ao objeto, por trás nós estamos utilizando a função print. Então, tudo isso está sendo realizado nessa linha de comando, que são essas 5 chamadas de funções que ocorrem simultaneamente, né, para que ocorra com êxito essa linha de comando no ambiente R. Então, perceba que, de fato, o que nós temos quando nós visualizamos friamente no R, tudo é uma chamada de função. Bem, uma coisa que a gente pede, que nós estamos no módulo intermediário, é fazer com que vocês revisitem algumas definições e técnicas que nós utilizamos para caracterizar esse tipo de objeto lá no módulo básico. E também no módulo presente, porque até este momento nós, como temos um desses princípios, a todo momento nós estamos precisando fazer uma chamada de função. Então, alguns pontos que não serão mais descritos nesse módulo intermediário, porque já foram ou no módulo básico ou ao longo, até esse ponto que nós estamos agora na parte de programação funcional, já foram discutidos, como o escopo léxico, que é essa flexibilidade que nós temos de escopo da forma com que as nossas funções procuram os objetos, a superatribuição, que é uma forma de atribuição em nível superior, em busca de nível superior, com os quais o nome procuram, se ligam aos objetos. Isso quando nós utilizamos essa notação, essa sintaxe de superatribuição interna às funções. O escopo dinâmico, que nos dá justamente a forma de como as funções procuram os objetos, não pela busca do seu ambiente envolvente, mas sim pelo seu ambiente de chamada. Funções de primeira classe, que é justamente a caracterização que nós temos das funções, de ela ter características tais quais como os vetores têm. Isto é, nós podemos atribuir as funções como argumento de outras funções, nós podemos nominar, atribuir nomes a essas funções. As características básicas que qualquer outro objeto pode ter, as funções também podem ter.
Ambientes em funções, dos quais nós escrevemos na parte de ambientes, que nós falamos dos 3 básicos, que é o ambiente envolvente, o ambiente de execução e o ambiente de chamada. As máscaras de nomes que nós temos no ambiente de execução, que faz com que não haja conflitos de nós termos nomes que se associam a objetos no corpo das funções, que são os mesmos nomes que podem estar associados a outros objetos no ambiente envolvente onde a função foi criada e fazendo com que isso não haja conflito. O novo início, que significa que toda vez quando a gente chama uma função, ocorre um novo início, então não se armazena nada internamente. Quando você executa em que a função irá imprimir o resultado, se finaliza o ambiente de execução ao ponto que, se você iniciar uma nova chamada, tudo será carregado novamente internamente no corpo dessa função. E funções anônimas, quando nós não precisamos dar nomes às nossas funções, a gente simplesmente, por exemplo, precisa dar uma entrada como um argumento que eu não quero nominar, para não gerar mais alocação de memória no momento que nós estamos executando nossas linhas de comando, dentre outras características que possam existir. Então, nós vamos fazer, de fato, um aprofundamento em outras técnicas que vamos ter agora para o módulo intermediário. É tanto que esse tanto de definições e características que nós temos para as funções, que nós não vamos ver, e nós temos um tópico aí imenso de sequências de aula que nós vamos ter em relação à programação funcional. Daí você vê a tal importância que esse tipo de objeto tem para o ambiente R. Quiçá, dizemos que a programação funcional, em termos do ambiente R, pode se tornar aí, pode ser mais importante do que o estilo de objetos orientados, porque a gente consegue resolver problemas muito mais facilmente, destrinchando, diminuindo códigos em funções, do que pensando no estilo de orientação a objetos. Mas isso é de cada programador, mas vocês vão ver ao longo de todo o curso que alguns problemas a gente acaba resolvendo nesse estilo funcional do que o estilo orientado a objetos. Bem, e aí nós podemos definir aí 2 tipos de funções que nós temos no ambiente R. Nós temos as funções do tipo closure, né, na tipagem C, né, baseada na linguagem C, em que essas funções são as funções que a gente cria por meio da função function. E ela tem 3 estruturas básicas, né, que são os argumentos, o corpo e o ambiente envolvente onde essa função é criada. E as funções primitivas são aquelas de baixo nível, escritas principalmente em linguagem C, em que elas não têm essas estruturas básicas. Se você usar essas funções, muito provavelmente você vai ter o retorno do objeto dessa função, dessa chamada, será o objeto null. Não terá nada. Mas isso implica dizer, como nós já discutimos anteriormente, para o caso dessas funções, que ela tem uma forma diferente com relação às funções do tipo closure. Bem, elas são em tipagem, elas têm 2 estruturas, que é a special e a built-in. E essas se distinguem principalmente pela questão de como ocorrem as avaliações nos argumentos dessas funções. Todas elas são desenvolvidas na linguagem C e elas predominantemente são escritas pelo grupo do R-Core Team, né? E todas estão alocadas no pacote Base.
Então, nós não temos como modificá-las ou alterá-las. Mais especificamente, para nós acessarmos o corpo dessas funções, a gente precisa de alguns artifícios, de alguns outros pacotes para acessar o código interno do R. Nós já mostramos isso no módulo intermediário. Dá uma revisitada nas sessões anteriores, especificamente lá em funções primitivas, quando nós introduzimos o estilo de orientação a objetos, e nós falamos sobre isso. E por fim, nós temos as chamadas de funções básicas que a gente faz, né? A gente tem o nome da função, abre parêntese, fecha parêntese e digita os argumentos dessas funções. Essa é uma forma. Uma outra forma, a gente pode usar a função do.call. A gente lista quais os argumentos que nós queremos utilizar, nominando exatamente aos nomes dos argumentos da determinada função e atribuímos os valores específicos para cada argumento. Daí eu uso, e essa forma não é tão convencional, né? Eu uso a chamada do.call, digito o nome da função existente e, por consequência, o segundo argumento dessa função do call são os argumentos em forma de lista dessa função plot. E aí nós temos o resultado, que é basicamente a mesma coisa se eu usasse plot e internamente esses argumentos, assim como nós temos nessa primeira forma sintática de chamar as funções. E aqui nós fizemos o quê? Criamos uma plotagem de uma sequência de valores de 1 a 10, nominamos o título do gráfico, os eixos, e aqui nós tivemos o eixo X e o eixo Y. E aí ocorre de forma equivalente à primeira chamada de função do que ocorre na segunda. Era essa a introdução que nós queríamos passar para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação às características básicas de uma função, revisitem o módulo básico e até anteriormente a esse módulo intermediário que nós já discutimos, releiam, assistam novamente os vídeos anteriores, porque daqui para frente vem muito conteúdo e muito conhecimento para adquirirmos de forma complementar. É essa a aula de hoje. Um abraço e até a próxima.